Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu sou a Francine Moreno, sou repórter da revista Bem-Estar. Estou aqui com a Juliana Ribeiro, que também é repórter, faz parte da equipe. A gente iniciou hoje o programa Bem-Estar ao vivo. Semanalmente a gente vai vir aqui conversar com vocês sobre um determinado assunto que será publicado na próxima revista. A gente também vai trazer convidados especiais para falar esses temas e compartilhar essas informações com vocês. Eu estou aqui hoje com o nosso primeiro convidado, é o Alexandre Caprio. Ele é psicólogo e colunista da revista. Ele vai falar aqui com vocês sobre comportamento nas redes sociais. Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Prazer é meu. E então vamos né, a primeira questão. O Alexandre, eu quero que você fale um pouquinho para a gente por que hoje em dia as pessoas elas criam uma personalidade na vida real e outra nas redes sociais, né? Me conta um pouco como que a psicologia explica isso, né? Bom, as pessoas, elas, nós dizem, os chineses, existe uma antiga praga que diz que você vai em tempos interessantes. Nós estamos vivendo em tempos interessantes, mas não necessariamente a saúde mental atingiu um nível satisfatório. Pelo contrário, nós temos evoluído no sentido da saúde física, nos tratamentos médicos, e as pessoas estão se acostumando a se manterem limpas em todos os aspectos, aprendem a limpar o corpo, a casa, o carro, as roupas, mas não estamos aprendendo a limpar a mente. E nós vivemos uma era em que parecer ser alguém legal parece ser mais importante, melhor do que ser alguém legal, ou ser alguém importante. As pessoas estão investindo cada vez mais tempo em uma figura, em um perfil, ao invés de investir, de fato, nos seus valores, nos seus conteúdos. Eu sempre brinco, o pessoal do Face adora, por exemplo, postar a foto de um livro que comprou, dizendo que vai ler o livro, e aí recebe uma quantidade de likes, de curtidas, e depois acaba não lendo esse livro. Conseguem a aprovação que desejam e depois ocupam o seu tempo e a sua energia em busca de mais aprovação. Isso gera um efeito viciante, que faz com que a pessoa fique presa nesse comportamento e cada vez mais dependente dessas aprovações. Quanto menos conteúdo ela tem, mais ela investe apenas no superficial. Entendi. Não, tá ótimo. E você, internauta que está nos acompanhando, lembrando que nós estamos ao vivo, mande as suas perguntas, tire suas dúvidas. Vocês também acreditam que as pessoas são atores nas redes sociais? Alexandre, me fala um pouquinho. Essas pessoas que escrevem belos textos nas redes sociais, mas no dia a dia agem de maneiras diferentes. Isso é um transtorno, é uma necessidade de chamar atenção? Como a gente pode qualificar essas pessoas? Olha, Juliana, tem alguns transtornos. Quando a gente fala de transtorno, o que é transtorno? O transtorno é tudo aquilo que impede que você tenha uma vida adequada, que impede que você tenha qualidade de vida. Por exemplo, como nós estávamos conversando aqui no off, se você tem medo de cachorro e você está descendo uma rua e vê que tem um cachorro ali, mesmo que esteja preso, você acaba desviando do curso original por causa de um cachorro, então você tem um transtorno. O transtorno é tudo aquilo que, de alguma maneira, tira a sua liberdade, o seu direito, a sua vontade de ir, vir, fazer alguma coisa. Existem transtornos que passam, que as pessoas simplesmente não percebem que possuem, porque eles estão presentes desde a infância. Nós chamamos de transtornos de personalidade. Um dos transtornos de personalidade que tem crescido, ao meu ver, tem, na verdade, explodido, é o transtorno de personalidade narcisista. O narcisista é aquele... A pessoa às vezes fala para mim, Alexandre, o narcisista é um cara convencido. O narcisista não é um cara convencido, é um cara que tenta convencer. É aquele indivíduo que está o tempo todo tentando mostrar aos outros aquilo que ele não é. Por exemplo, você tem os cabelos claros. Quanto tempo e energia você perde tentando provar aos outros que o seu cabelo é claro? Você não perde, porque você sabe que é. Eu sempre brinco, uma pessoa verdadeiramente, que realmente tem dinheiro, não aquela que parece ter, mas uma pessoa que realmente tem dinheiro, tenta o tempo todo provar aos outros que tem dinheiro?
Não, a que realmente tem dinheiro não tem que provar. Então aquela pessoa que está o tempo todo tentando divulgar a imagem, divulgar como ela é boa, como ela tem atributos, como ela tem qualidades, é exatamente aquela pessoa que não acredita nisso. É aquela pessoa que precisa diariamente provar que é alguém porque não acredita ser alguém. Então nós temos um sofrimento interno aí que não cessa, porque a pessoa perde todo o tempo e energia dela buscando e procurando aprovação, ao invés de realmente se tornar alguém aceitável ou que se aceite, ela vai sempre buscar a aceitação do outro. Eu sempre brinco que ninguém gosta daquele que não se gosta, ninguém ama aquele que não se ama, ninguém respeita aquele que não se respeita. Não é possível você conseguir ficar com uma pessoa que não se gosta porque ela não deixa. Ela está o tempo todo ocupada buscando aprovação, buscando discursos, fazer discursos bonitos, com pouco conteúdo, e ela acaba não dando vazão à sua própria vida. Torna-se escrava de um transtorno e nem percebe que virou uma escrava desse transtorno. Entendi. Tá ótimo. E também a gente percebe que tem as pessoas que são manipuladoras, né? Que usam as redes sociais para idolatrar as outras pessoas, né? Para encher o ego, né? das outras pessoas. Como que a gente consegue identificar quem são essas pessoas, né? A gente tem algum mecanismo que a gente pode falar assim, perceber que a pessoa está sendo verdadeira ou ela está manipulando? Tem como a gente identificar isso? Eu tenho algumas técnicas. Uhum. Eu penso o seguinte, quando a pessoa tenta convencer demais as pessoas sobre algo, eu fico com o pé atrás. Às vezes nós vemos alguém na rede social dizendo, puxa vida, eu detesto gente falsa. E aí daqui a pouco, ou no outro dia, a pessoa vai lá e fala, puxa vida, eu estou cercada de gente falsa. E no outro dia, nossa, eu não aguento mais pessoas falsas. Se o tema dela sempre a falsidade, me parece que ela está mergulhada nesse conceito, ela tenta provar que não é, ao mesmo tempo ela está sempre orientada e voltada à falsidade. Então, ela está tentando dizer uma coisa, mas você percebe que ela, na verdade, está indo em outra direção. Uhum. É aquela história, sempre que eu falo de alguém, eu falo mais de mim do que do outro. Uhum. Quando eu critico alguém, eu sempre coloco muita raiva ou muita indignação, eu falo mais da minha falta de aceitação do que necessariamente da outra pessoa. E nós estamos vivendo uma era na internet perigosa, tentando mostrar que são conhecedores de várias causas para obter aprovação, as pessoas estão atacando as outras. Uhum. Estão atacando a orientação religiosa das outras, estão atacando a orientação política das outras. E quando elas são, de repente, alguém discorda dessa opinião, elas se enfurecem, porque, afinal de contas, está estragando a reputação que ela está tentando criar ali. Uhum. Quando o discurso é afetado ou extremista demais, você deve suspeitar. O indivíduo de bom senso é aquele que consegue analisar entre um assunto e outro. Quer dizer, existe, por exemplo, corrupção no país hoje, mas será que ela está concentrada em um único partido ou em um único grupo de pessoas? Aqueles que pensam que sim ou que pensam que não, acabam se degladiando e acabam se ferindo. Uhum. Mas sempre no objetivo de mostrar que sempre tem razão. Se eu preciso estar certo, eu tenho algum problema. Entendi. Se eu admito que eu posso não estar certo e ouço o outro para obter uma visão melhor de mundo, então eu estou em desenvolvimento, em crescimento. Mas se eu não admito, se eu sou intolerante, então eu estou, na verdade eu sou vítima de meu próprio ego, vítima de meu próprio orgulho, e aí, com certeza, eu poderei passar uma grande parte da minha vida sem conseguir aprender absolutamente nada. Lembrando para você que chegou agora, nós estamos ao vivo, é a estreia do programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Mande suas perguntas, nós estamos conversando agora com o psicólogo Alexandre Caprio sobre comportamento nas redes sociais. Vocês acreditam que as pessoas têm dupla personalidade? Interage com a gente, mande suas perguntas, tire suas dúvidas. Alexandre, nós vivemos numa sociedade que virou um espetáculo a rede social? As pessoas precisam provar alguma coisa? Existe um limite para isso ou não? Eu acho que sim. Acredito que a rede social virou um palco. E é engraçado, né? Porque seria um palco
que acrescentaria à vida. Eu sempre digo que a vida é uma peça de teatro. Nós podemos fazer o que nós quisermos dela, mas nós decidimos criar uma personagem cada vez mais distante de nós mesmos, para que possamos sentir algum tipo de aprovação vinda da rede. Quanto mais a pessoa tem dificuldade de interagir pessoalmente, mais ela acaba indo para o âmbito da rede. Mas a partir do momento que ela vicia na aprovação, ela passa a ter seríssimos problemas e passa também a ter o seu próprio grupo de aprovação. Você pode notar que algumas pessoas que que criam vários posts ali, tem sempre o mesmo grupo de pessoas curtindo e reforçando esse comportamento. Já as pessoas que têm um comportamento mais neutro, que realmente expressam sua opinião e que mudam de ideia, acabam obtendo mais admiração do que aquele grupinho seleto daquela pessoa com aquele pensamento mais fechadinho. Nós também temos essa tendência de excluir e eliminar as pessoas que não concordam com a nossa opinião. E aí nós passamos a ter uma visão diferente de realidade. Porque, poxa vida, eu vou excluindo esse que pensa diferente, aquele, fica um grupo que parece ser um grupo neutro, mas na verdade ele é tendencioso. Ele concorda apenas com o que eu digo e com mais ninguém, e eu concordo apenas com o que esse grupo diz e mais ninguém. Entendi. Você falou do narcisismo, né? Existe algum outro transtorno que está ligado a essa dupla personalidade? A gente pode listar algum outro? O que você pode falar pra gente? Olha, na verdade tem muita coisa. A partir do momento que você precisa sempre fazer uma publicidade a seu próprio respeito, na verdade você pode ter vários problemas. Na verdade isso revela uma dificuldade sua, que você não quer reconhecer ou que você não quer divulgar. Existem pessoas com fobia social, por exemplo. A fobia social, ela é uma das fobias mais abrangentes no mundo hoje. Em algum momento da vida, alguém sempre tem uma crise de fobia social. E ela pode se estender ou não. Nós temos pessoas com baixa autoestima. E aí nós temos um problema. Quando a pessoa não acredita em si mesma ou se acha abaixo da linha da normalidade, quando ela acredita que não é capaz de ser melhor, então só resta ela simular que é melhor. E mesmo assim, quando ela percebe que ela não consegue ser melhor do que as outras e outras pessoas fazem mais sucesso do que ela acaba se enchendo de raiva e tentando derrubar essas pessoas para eliminar a diferença que existe entre ela e os outros. Isso é a famosa inveja. O que é a inveja senão um tipo de admiração? Na verdade, a pessoa que me inveja é uma pessoa que me admira. Ela me admira do jeito dela, com a limitação dela. Ela gostaria de estar no meu lugar, mas ela não consegue. Ela se sente inferior com a minha existência. Se eu existo, ela se sente constantemente desconfortável. Então o que ela faz? Ela começa a dizer para os outros, olha, o Alexandre, ele não é aquela pessoa que vocês acham não. Sabe? Ele é assim, ele é assado. Essa pessoa vai tentar desqualificar todos aqueles que estão, na opinião dela, acima dela, para que ela se sinta melhor. Por exemplo, quando um usuário de drogas, sabendo que aquilo não faz bem, sabendo que aquilo leva à dependência química, chama o amigo para usar. Por quê? Porque a dor dele de estar sozinho ali é muito grande, então ele quer companhia. Ele chama o outro se torna usuário, mas pelo menos eu não estou mais sozinho. Então, derrubar aquele que está acima da minha linha, segundo a minha própria opinião, meu próprio conceito, me alivia um pouco. Mas essa estratégia é a estratégia de quem não se vê apto a crescer. Quem se sente preso na inferioridade que criou. Alexandre, e essas pessoas, esses atores sociais, eles são tão convincentes que eles envolvem as pessoas, né, nessa rede de mentira. Diferente de família, amigos, em relacionamento. E o quanto isso é prejudicial, porque a pessoa do outro lado não sabe que isso é uma farsa e ela está se envolvendo. Existe alguma maneira de detectar essas mentiras? Onde a pessoa pode ficar atenta? Olha, é só você começar a perceber o padrão da pessoa. Tudo segue um padrão. Quando a pessoa realmente tem conteúdo, você pode perceber que ela diversifica. Quando ela não tem, ela repete. É mais ou menos como você identificar uma mentira. A pessoa que mente conta sempre a mesma história, do mesmo jeitinho.
A pessoa que se lembra de alguma coisa, ela invoca a memória. Na verdade, ela pode contar a mesma coisa de diversas formas diferentes. Ela pode recontar a história. Quem tem, de fato, a informação, o conhecimento, processa o conhecimento. Na verdade, processa a informação. Informação todos nós temos acesso. Informação, nunca antes da humanidade teve acesso a tanta informação. Ela já foi segmentada, ela já foi censurada, hoje não há mais isso. Qualquer ser humano tem acesso à informação em grande escala, mas informação não é conhecimento. A pessoa pode se mostrar até informada em determinados assuntos, mas ela processa a informação? O processamento da informação é o conhecimento. Entendi. A partir do momento que eu tenho acesso a um conjunto de informações, eu penso sobre minha vida, sobre meu meio, sobre a minha sociedade. Através dessas informações eu consigo aplicá-las no contexto. E depois, quando eu agrego esse conhecimento de uma maneira ímpar, de uma forma total na minha vida, aí eu sou uma pessoa sábia. Então nós temos níveis. Informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Mas ela pode ser processada. A informação sendo processada torna-se conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento, como por exemplo Mário Sérgio Cortella, como por exemplo Leandro Carnal, pessoas que processam as informações. Você conversa com eles e percebem. Você percebe que eles conseguem pensar naquele momento e responder a você. A pessoa que é uma fraude, ela está sempre com frases prontas, sempre com palavras reproduzidas, e muitas vezes até sem checar. Às vezes ela compartilha alguma coisa que ela deseja que seja real, mas ela nem checou a fonte. Coisa que o jornalismo tem que fazer, não é? E nós vemos que no Facebook isso não acontece. A pessoa precisa que aquilo seja verdade, então ela corre e publica antes mesmo de checar a veracidade. A pessoa que frauda o próprio perfil é aquela que imita. E com o tempo você nota a imitação. Você percebe que há um padrão de repetição. Exatamente. Bacana, entendi. E Alexandre, me fala uma coisa, essa pessoa, ela pode mudar? Ela pode, se ela perceber que ela está infeliz diante desse comportamento, e ela identificou isso, existe uma forma, existe um primeiro passo? O que você pode falar? Olha, eu sou uma pessoa suspeita para falar, eu sou psicólogo. É claro que eu estou condenado a acreditar na mudança. Acredita, né? Lógico. Então, sim, as pessoas mudam. Eu não concordo com aquela personagem do seriado médico que diz que as pessoas não mudam. Mas eu acredito que as pessoas mudam porque eu mesmo mudei através da informação, do conhecimento, eu não sou mais a mesmíssima pessoa. Alguns ditados e contos orientais dizem isso. Na verdade, todos nós estamos em constante mudança. A questão é a velocidade da mudança. Existe aquela história de que um rapaz chegou até um monge, parece que ele estava irritado com o monge e bateu no monge à beira de um rio. Depois ele foi embora. E aí ele se arrependeu e voltou. E quando ele pediu desculpas a esse monge, o monge disse: eu não tenho que desculpar você porque você não é mais a mesma pessoa e nem eu sou mais a mesma pessoa. A partir do momento que você se arrepende, você não é mais a mesma pessoa. Eu acredito que todos nós estamos presos aos nossos próprios vícios, nossas próprias dependências, nossas aflições, mas que todos nós podemos despertar, sim. Qualquer pessoa que adquire consciência de que está sendo, na verdade, vítima de seu próprio comportamento, pode despertar e modificar aquilo, modificando a sua rede de pensamentos, emoções e comportamentos, ela conseguirá escapar, sim. Se você acredita que comer demais faz mal, sabe das consequências e resolve tomar uma medida para mudar isso, você consegue mudar de vida. Nós temos muitas pessoas que se reeducam em termos alimentares, que reeducam as suas atividades esportivas e que reeducam a sua mente. Nós estamos sempre aptos a aprender e esse é um momento que mais nos oferece condição de chegar a uma mudança. Ao mesmo tempo que mais nos oferece condição de mudar, também mais cria condições para que nós possamos continuar mentindo, não só para os outros, mas também para nós mesmos. E se essa pessoa, se ela não souber como fazer isso sozinha, ela deve buscar ajuda, né? É igual, como você disse, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que buscar um nutricionista, né? Ao mesmo tempo, por questão comportamental, com um profissional especializado nisso, né? Sabe o que é, Francine? Muitas vezes a informação é libertadora. A minha linha, ou pelo menos o meu método de trabalho é baseado em informação.
A informação é libertadora. Por exemplo, se você informa uma pessoa o que é o ataque de pânico, ela começa a não ter tanto medo mais do ataque de pânico. Se você explica para uma pessoa que é viciada em doces, por exemplo, que o estresse que ela atravessa no dia a dia libera cortisol e o cortisol induz a fome, ela passa a modificar alguma coisa na sua vida e aí a sua compulsão alimentar também diminui. O cortisol, ele cria uma dependência absurda por doces. Então as pessoas às vezes têm um dia estressante, elas precisam chegar em casa e tomar aquele pote de sorvete de 2 litros para conseguir compensar. Ou então vai lá no mercado e compra aquela barra grande, porque ela é mais barata, né? E aí come inteira. Então a pessoa tendo a informação correta, ela consegue se policiar, ela consegue se regrar. Tendo a informação correta em relação ao transtorno de depressão, você pode evitar o suicídio, porque o suicídio é um aspecto da condição, do transtorno de depressão. Sabendo como funciona o transtorno de ansiedade, você percebe que não é você que está reagindo daquela maneira, mas o transtorno induz você a fazer aquilo. Então a informação é libertadora. Você se coloca na opção, na condição de observador daquilo, e a partir de então você tem mais autocontrole. Você consegue se regrar, você consegue modificar a sua estrutura de pensamento e, claro, assim você consegue modificar todo o seu comportamento. Tá ótimo. Para você que está chegando agora, nós estamos na estreia do programa Bem-Estar ao Vivo com Alexandre Caprio, falando sobre comportamento nas redes sociais. Nós temos aqui a internauta Luciana Gaspar. O Alexandre já até falou um pouquinho sobre isso, mas acredito que ela ainda não estava aqui conosco, então nós vamos pedir para ele dar uma reforçada. Ela comentou aqui que rede social é difícil, pois você fala o que pensa e espanta os amigos. O que você vê sobre isso, Alexandre? É assim mesmo? Olha, Luciana, é verdade, tá? Você, veja só, nem tudo que nós pensamos nós podemos falar. Às vezes as pessoas me perguntam, Alexandre, qual é o limiar da mentira? Será que eu não posso ser perfeitamente sincero e honesto o tempo todo? Olha, você pode ser sincero. O que você não pode, às vezes, faltar com a educação. É difícil você saber controlar. Tem muita gente que brinca, nossa, mas eu sou uma pessoa sincera, eu falo tudo o que eu penso. Olha, sinceridade não é bem isso. Você tem que aprender a medir. É que existem muitas formas de se falar a mesma coisa. Né? Você pode chegar a uma pessoa que está, sei lá, ela está desarrumada e você pode falar, puxa vida, você ficaria muito melhor assim, assim, assado. Não é? Olha, eu acho que a sua ideia é legal, mas será que essa que eu vou apresentar para você também não é boa? Então isso depende de como você se coloca. Como psicólogo, eu aprendi que a palavra tem grande poder. Nós precisamos medir as palavras, colocá-las no local correto. Muitas vezes praticando uma espécie de direção preventiva. O que é a direção preventiva? Eu dirijo para mim e para os outros. Então, eu também falo para mim e para os outros. Eu já tenho que desenvolver a empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro, entender o que o outro sente, o que o outro pensa, para que eu tenha um diálogo mais tranquilo com essa pessoa. É a mesma coisa, por exemplo, que eu ter uma opinião sobre adoção, e for colocar esse assunto para alguém que foi adotado de uma maneira leviana. Concorda que se eu for leviana, essa pessoa pode se ofender? Então eu preciso ter um certo tato, um certo cuidado para que eu não ofenda. E hoje nós vivemos uma era de ofensas. As pessoas estão se ofendendo com muita facilidade. Eu até acho estranho, mas tudo hoje ofende. Todo tipo de assunto ofende. Se você vai falar de uma coisa, não pode porque ofendeu alguém. Vai falar de uma outra, não pode porque ofendeu também um outro grupo. Acredito que nós vivemos aí uma queda coletiva de autoestima para nos sentirmos tão ofendidos. Mas sabemos que estamos num mundo desse e, portanto, precisamos tomar mais cuidado. Alexandre, nós sabemos que um dos aspectos de psicopatas é o hábito de mentir em demasia, né? As pessoas qualificam, às vezes, o psicopata dessa maneira. Nós temos psicopatas sociais, essas pessoas que vivem essa mentira pelas redes sociais podem ser qualificadas assim? É legal a sua pergunta, Juliana, porque parece que sim. Segundo alguns estudos recentes, parece que o nível de psicopatia está aumentando. Lembrando que psicopatas não é aquilo que você vê no seriado de TV, tá bem? A psicoapatia vem daí, um estado onde a nossa psique está apática em relação aos outros. A psicoapatia, na verdade, é uma condição em que eu não ligo, eu não aprendo a verificar
o interesse ou o sofrimento alheio, eu não tenho essa espécie de leitura. Justamente a empatia, é falta total de empatia. Uma psicopata uma vez disse em uma entrevista que não tinha ideia do porquê as pessoas gritavam tanto quando ela as esfaqueava. Então é mais ou menos isso. Agora, lembrando, o psicopata não é aquele que sai esfaqueando todo mundo, um por um, matando em série. Psicopatas são pessoas alheias aos sentimentos dos outros, são pessoas que não se importam de invadir o interesse do outro ou o direito alheio. E nós temos uma quantidade muito grande de pessoas assim hoje, talvez porque não estejam sendo ensinadas a respeitar o próximo. Olha, eu sou de uma geração que tinha que sair e brincar na rua. Sabe, nós tínhamos que brincar de esconde-esconde, de pega-pega, nós tínhamos que brincar de cabra-cega. A brincadeira era um treinamento de respeito mútuo. Você tinha que aprender a respeitar o outro, porque se você, por um acaso, batesse cara e roubasse na contagem, você ficava fora. E o único grupo que você tinha para brincar era aquele, então você precisava aprender a respeitar as regras. Nós vivemos hoje em um mundo onde os casais estão tendo, claro, menos filhos, por conta da situação em que nós vivemos. Antigamente, há 2 gerações ou 3 gerações atrás, o casal tinha 15 filhos. Agora nós temos 1 ou 2 filhos. E às vezes a criança fica sozinha e ela é mimada, ela é paparicada, ela acredita que ela não tenha nenhum dever, que ela só tenha direitos. E aí o pai e a mãe criam essa criança nessas condições e depois quando ela chega à escola, ela vai reproduzir a mesma coisa. Ela não vai respeitar o direito do outro. Ela não vai respeitar um professor. E aí nós temos um problema no fracasso escolar, nós temos o problema dos haters, que agora invadem a internet. Meninos, meninas que se acham no direito de ofender, de praticar todo tipo de crime contra o direito alheio ou contra outras pessoas, como esses casos recentes que nós tivemos de preconceito online. Né? Então isso tem acontecido com muita frequência. É preocupante e eu acredito que tudo isso venha de uma educação anormal, uma educação em que a criança, ao invés de ser educada, formada, está sendo mimada e estragada. Então, e de que forma que os pais podem educar essas crianças a não se tornarem uma personagem, né, nas redes sociais? Os pais podem já preparar essas crianças, né, desde agora? O que eles podem fazer? O que você pode orientar, gente? Os pais, eles devem ser, Francine, bons, ao invés de bonzinhos. Por exemplo, se você chama o seu filho, como que é um pai bonzinho? O pai bonzinho, ele chega e fala, filhinho, por favor, senta aqui para comer um pouquinho. Você quer sentar e comer um pouquinho? Filhinho, o que você quer comer? Né? Você quer sobremesa antes? Amor, ele quer sobremesa antes. E agora, né? Filhinho, você não pode dormir? Vamos dormir. Isso é ser bonzinho. É claro que a criança vai testar o limite de um pai e de uma mãe. A criança, acima de tudo, quer estabelecimento de limites. Então ele testa o limite de um pai e de uma mãe. Se não há limite, ele vai ultrapassando diversas barreiras até verificar onde aquilo vai dar. A criança vai testando. Isso é um teste. O pai que sucumbe a esse teste da criança tem um filho mimado, tem um filho que não vai respeitar nenhuma regra. Se ele não respeita a regra em casa, que é o núcleo primário da sociedade, a família é a célula máter de uma sociedade, se ele aprende que ele não tem que respeitar as regras no núcleo primário, então por que ele respeitaria as regras nos núcleos restantes, no ambiente social, no ambiente escolar? Ele aprende que ele pode ir onde ele quiser. Então o que seria um pai bom? O pai bom é aquele que chega e fala, filho, por favor, sente-se e coma. Filho, é hora de dormir agora. Filho, é hora de brincar. Filho, agora você tem que se sentar e fazer a tarefa. Não é ser uma pessoa ríspida, não é ser uma pessoa intransigente ou uma pessoa austera, muito menos agressiva, mas é o estabelecimento de limites. Você pode verificar que países que têm uma educação como essa têm índices baixíssimos de transtorno de déficit de atenção. E nós estamos começando a relacionar o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a uma falha na educação. Claro que existe a condição genética, mas muitas vezes são crianças que não sabem a hora de fazer determinadas coisas porque não foram educadas para tanto. Entendi. Tá ótimo. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas também são mais corajosas pelas redes sociais, né? Isso também é um aspecto da dupla personalidade? Olha,
Eu carrego sempre comigo uma frase que é mais ou menos assim: o homem, por mais covarde que seja, estufa o peito a colocar a mão em uma arma. A ferramenta, eu vejo vários casais me dizerem, ouço vários casais me dizerem: Alexandre, meu casamento terminou por causa do Facebook. Nossa, o meu namoro terminou por causa do Facebook. Olha, é a mesma coisa que você dizer que você pegar uma arma, atirar em uma pessoa e dizer: olha, foi a arma, não fui eu. O Facebook é um instrumento. Nós fazemos o que nós queremos. O carro é um instrumento de locomoção, mas também é uma arma. O que depende do usuário. Então, se você, por um acaso, quer usar a internet como arma, você usa. Existem pessoas extremamente agressivas na internet, extravasando seus conteúdos mal resolvidos na internet. Essas pessoas estão aí, você nota elas todos os dias. Às vezes elas estão melhores, às vezes piores, mas a internet não é nada de bom e nem nada de ruim, é um elemento neutro. Bons e ruins somos nós, nossas intenções, nosso objetivo de fazer o bem, fazer o mal. Isso sempre é uma escolha. Eu escolho se eu quero fazer parte de uma causa ou de outra. Sim. É escolha minha. Mas acontece que muitas vezes eu tenho problemas. O pessoal hoje me diz: Alexandre, eu não consigo porque eu tenho esse transtorno. Ora, trate o transtorno. Qual é a doença que não tem um tipo de tratamento hoje? Todas as doenças têm tratamento, todos os transtornos têm tratamento. Todos os tipos de limitações podem ser reprogramadas, podem ser reconstruídas. Um braço mecânico, uma perna mecânica. Nós estamos vendo as Paralimpíadas aí, pessoas que têm o poder de correr mais do que o ser humano com as próteses. Nós temos condições. O que nós não podemos e nem devemos é usar um transtorno, uma condição de limitação para justificar um comportamento. Você tem que entender que eu te trato mal porque eu tenho bipolaridade. Não, eu não tenho que entender. Eu tenho que entender desde que você busque o tratamento. Eu tenho que entender desde que você faça alguma coisa. Agora, se a pessoa se coloca como uma coitada para maltratar, desrespeitar, machucar as outras, bom, aí não é uma questão de limitação, é uma questão de escolha. E escolha é um problema, sim, que nós devemos sempre trabalhar no sentido de lutar contra as coisas, o comportamento que está errado na nossa sociedade. Entendi, bacana, Alexandre. Ótimo. É isso? Tem mais alguma pergunta, Ju? Não, de internauta não. Os internautas já pararam por aqui. Tá ótimo. Alexandre, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, às vezes que a gente não perguntou e você queira, apontar para compartilhar com os nossos, com o pessoal que está assistindo? Digo aos meus pacientes o seguinte: imagine que você tem um conjunto de blocos e esse conjunto de blocos, de tijolos, é suficiente para você construir uma casa sólida, que proteja você do frio, que proteja você de alguma tempestade. O que você faz? Você constrói uma casa ou uma fachada 2 ou 3 vezes maior só para mostrar aos outros. O que nós estamos fazendo hoje é construir fachadas e estamos ficando desprotegidos do lado de fora. Nós estamos tomando chuva, passando frio, nós estamos nos machucando cada vez mais, porque nós criamos uma cidade cenográfica. O Facebook virou uma verdadeira cidade cenográfica. Você atravessa aquelas ruas, uma fachada maior do que a outra, e aí um disputando mais ego do que o outro. Nós vivemos um mercado inflacionário de egos, uma bolha inflacionária de egos. Nós não estamos conseguindo alcançar o cenário cenográfico do outro. E o que é mais interessante, nós consideramos que o outro tem casa sólida, só nós que não, só nós estamos fingindo, só nós somos uma fraude. Então nós precisamos continuar desesperadamente reconstruindo esse cenário. E na verdade nós estamos sofrendo, nós estamos nos machucando, nós estamos tristes, nós estamos esgotados, nós estamos cansados. E é por isso que a depressão tem se alastrado e matado. Porque ela destrói aquele que já está em uma condição assim e que tem ainda um requisito de esperança. A depressão vai lá e consome aquela esperança e acaba levando essa pessoa a uma destruição total, muitas vezes machucando a família, machucando entes queridos. Nós não podemos, não temos o direito de nos maltratarmos dessa maneira, porque cedo ou tarde nós machucaremos mais alguém. Então, construa a sua casa. Não fique construindo fachadas para os outros. Comece a ler de fato um livro. Nem que seja 3 páginas por dia. Mas ele é longo, vai demorar. Mas essa é a ideia.
Tá? Pratique algum exercício. Não fique postando foto na frente do espelho da academia. Eu vejo pessoas fotografarem e indo embora. Você sabe, alguém já fez isso, você já viu alguém fazer isso. É verdade. Então, as pessoas, elas precisam comprar a melhor roupa de academia e ir lá bater uma foto e ir embora. Meu Deus, que coisa. É uma vida muito triste. Você viver em função dos outros. Viver para atender expectativas alheias, e ninguém está te pedindo isso. Então, comece a construir a sua vida. Pode ser que ela fique menor, a sua casinha fique menor do que o cenário que você está vendo. Só que pelo menos vai ser real. Você vai poder se refugiar, vai poder ter uma cama, vai poder ter um conforto, vai poder ter um aquecimento. E quem sabe aí você não começa a perceber que, na verdade, não é o que você aparenta ser que é importante, mas é o que você é para você mesmo. É o que você tem para você mesmo, para sua família. Não se trata de bens, de poder. As pessoas que chegaram à linha da morte, pacientes terminais, nunca se lembram de terrenos, nunca se lembram de posses, nunca se lembram de casas. Sempre se lembram do tempo que perderam, deixando de conviver com aqueles que amavam. Pense nisso. Não, tá ótimo. Alexandre, muito obrigada por ter aceito o convite, vindo aqui compartilhar essas informações com a gente, com o pessoal que está lá em casa assistindo. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Francine. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo Grupo Diário da Região, mais uma vez pelo espaço. Eu acredito que essa iniciativa é muito legal porque tem a capacidade de mudar as pessoas. Pode ser que as pessoas mudem, mas quando elas têm acesso à informação correta, com certeza o gatilho já foi dado e a reação já começou. Então, e eu quero agradecer também o pessoal que ficou em casa, no trabalho, que acompanhou a gente nessa primeira transmissão ao vivo do programa Bem-Estar ao vivo, E eu quero dizer que semana que vem a gente vai estar aqui de novo para falar sobre um outro assunto, tá? Então, a gente vai divulgar, a hora, a data, e eu espero que vocês acompanhem a gente novamente, tá? Muito obrigada, pessoal, e até semana que vem.